Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Nesta primeira parte, segundo a nossa ordem do dia, temos uma audição da Associação Alma Stop e da Associação Cultural de Músicos do Stop. Recordo que esta audição surge na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a situação em que se encontra o Centro Comercial Stop. Eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Em representação da Associação Cultural de Músicos do Stop está o Rui Guerra e o José António Pereira, e em representação da Associação Alma Stop está a Mariana Costa e o Henrique Ruas, e atrás o João Martins e o Tiago Machado, a quem agradeço desde já a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco e responderem às questões e esclarecerem os senhores e as senhoras deputados sobre a situação do STOP. Se todos estivermos de acordo, vamos dar início à audição. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as questões que entender. Os nossos convidados terão também, cada uma das sessões, 5 minutos para responder. Nesta primeira ronda, cada grupo parlamentar falará durante 5 minutos e os senhores também responderão diretamente a esse grupo parlamentar. Se no final da primeira ronda houver necessidade, faremos uma segunda ronda. Aí cada grupo parlamentar terá 2 minutos para colocar as questões, mas as respostas já serão depois, no final, respondidas de forma global. O grupo parlamentar requerente, que neste caso é o Bloco de Esquerda, tem ainda, abre esta audição e encerra a primeira ronda com questões durante 2 minutos. Aquilo que eu pedia a todos é que tentássemos ser respeitadores dos tempos atribuídos, sendo certo que nesta comissão a tradição não é que nós tenhamos um cronómetro muito rigoroso, muito suíço, não é um cronómetro suíço. Aquilo que tem sido a tradição aqui é que as senhoras e os senhores deputados fiquem esclarecidos sobre as matérias que estamos a discutir, e esse é o propósito de todos nós. E, portanto, se estivermos de acordo, dava a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Soeiro, autor dos requerimentos aprovados para efetuarmos esta audição, que tem 5 minutos para apresentar o propósito e os objetivos do seu requerimento e colocar as questões que entender à Associação Alma Stop e à Ação Cultural de Músicos do SOP. O Sr. Deputado José Soeiro, se tiver disponibilidade, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar as duas associações aqui presentes, a Associação Cultural dos Músicos do STOP e a Associação Alma Stop, dar-vos as boas-vindas ao Parlamento, dizer que é para nós muito importante podermos ouvir-vos hoje aqui na Comissão de Cultura. Não teremos, infelizmente, a oportunidade, ou a mesma oportunidade de ouvir nesta Comissão o Sr. Presidente da Câmara, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o Ministro da Cultura, apesar de termos requerido que estas entidades fossem ouvidas, mas infelizmente esse requerimento foi chumbado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, não teremos a oportunidade de ouvir essas outras entidades. Lamentamos e imaginamos que vocês próprios também tivessem tanta curiosidade como nós em ouvir o que é que estas 3 entidades teriam a dizer sobre esta matéria. Nós também já questionámos por escrito o Sr. Ministro da Cultura, mas ainda não tivemos resposta às nossas perguntas. Creio que aquilo que faz diferença, e todos e todas reconhecerão, aquilo que faz diferença no Centro Comercial Stop e que o transforma não num centro comercial, mas num verdadeiro centro cultural, como têm dito, é a presença dos músicos e é o ecossistema cultural, criativo, que se criou a partir da instalação naquele espaço de centenas de músicos que o transformaram num património vivo do Porto, transformaram o STOP num espaço peculiar, único no país e num ecossistema que deveria ser preservado. Nós ficámos muito perplexos e até revoltados mesmo quando, em 18 de julho, houve uma ação policial sem aviso prévio que encerrou o STOP, privando os músicos do acesso, repentinamente, de forma abrupta, do acesso aos seus locais de trabalho, aos seus locais de ensaio, aos seus locais de gravação, e achamos que isso foi de facto, uma ação absolutamente reprovável.
Foi muito impressionante também, e saudamos-vos por isso, a mobilização que a própria cidade, em conjunto com os músicos, com a comunidade do Stop, a mobilização cidadã que existiu no Porto e também fora do Porto, porque houve também noutras cidades manifestações de solidariedade, e que levou a Câmara do Porto a recuar na posição que tinha tomado e a encontrar, aí já, creio que em conversa, em diálogo convosco e com os bombeiros, a encontrar uma solução provisória. O Centro Comercial Stop, aquele espaço, tem problemas, naturalmente, mas todos os problemas são sempre resolúveis se houver diálogo e empenhamento, nomeadamente das autoridades públicas. E quando falamos aqui das autoridades públicas, falamos naturalmente da Câmara do Porto, falamos do Ministério da Cultura, que em parceria com as entidades privadas, com os proprietários e em diálogo com os músicos, que são e os lojistas também, mas aqui estamos a falar dos músicos, acreditamos que é possível e que é necessário encontrar uma solução e que as autoridades públicas deviam procurar contribuir para uma solução e não criar novos problemas, que é aquilo que a Câmara do Porto tem vindo a fazer. Não vou alongar-me nesta exposição inicial, queria, no fundo, deixar-vos 3 perguntas genéricas, sem prejuízo de depois poder voltar a intervir e fazer mais algumas perguntas em função do que aqui nos trouxerem. A primeira pergunta é como é que vem este problema e o ponto de situação atual. Isto é, como é que vocês veem, a situação do Stop e as soluções que é preciso encontrar. A segunda pergunta, embora já tenha vindo a público alguma informação sobre isso, mas penso que a pergunta deve ser feita aqui, deve ser registada aqui e a vossa resposta também, é se a Câmara Municipal do Porto, que não deu aos músicos qualquer aviso prévio em julho, quando encerrou de surpresa o espaço, se a Câmara reuniu convosco entre o momento em que teve o parecer da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o anúncio público que fez com o estrondo de que os músicos iriam ter 10 dias para sair do Stop, coisa que não se veio a verificar na medida em que, por um lado, a notificação não chegou e depois entrou a providência cautelar que suspendeu o processo. E uma terceira pergunta sobre o Ministério da Cultura, para vos perguntar se o Ministério da Cultura, que tem a tutela da área da cultura, e nós estamos aqui a falar de um equipamento cultural de grande importância, insisto, único no país, se o Ministério da Cultura procurou reunir convosco, ou se visitou o Stop, se quis, junto dos músicos e junto da comunidade Stop que aqui representam, se o Ministério da Cultura quis em algum momento inteirar-se da situação e estabelecer um diálogo convosco para perceber também como é que poderia contribuir para uma solução. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Vamos então ouvir agora os nossos convidados. Se todos estiverem de acordo, eu começava pela minha direita, pela Alma Stop, essa Alma Stop. Não sei se vão dividir os 5 minutos, vão dividir. Então, dava a palavra à Mariana Costa para iniciar esta resposta e apresentar os seus argumentos. Muito obrigado. Tem a palavra. Vou primeiro falar em relação ao facto de me terem perguntado sobre um aviso prévio da Câmara Municipal. Nós, no dia 18 de julho, fomos todos surpreendidos quando tentamos entrar no Stop e havia ali um cordão policial à porta. A situação foi bastante má, as pessoas ficaram muito preocupadas, não percebiam se poderiam ir buscar o material ou não. Primeiro disseram-nos que não poderíamos aceder às salas e depois, acho que pela pressão que fizemos, acabaram por arranjar ali uma solução e as pessoas eram escoltadas pela polícia à sala para tirar algum material. Basicamente aquilo foi completamente de surpresa e nós no dia 20, ou seja, passado 2 dias, conseguimos uma reunião na Câmara Municipal do Porto com o Presidente Rui Moreira e com o Vereador Ricardo Valente e reunimos as 2 associações, dia 20 e dia 21. Basicamente fomos explicar que a situação era incomportável para nós, porque há muita gente que depende daquele espaço para trabalhar e acabaram por tentar encontrar uma solução, remediar a situação. Demorou algum tempo até reabrir no dia 4 de agosto e entre o dia 4 de agosto e o dia 7 de setembro nós tentamos por várias vezes reunir na Câmara Municipal outra vez, sempre sem sucesso. Ou seja, fomos surpreendidos, sim, pelo edital que foi colocado no dia 7 de setembro, em que nos davam 10 dias para cessar a utilização do espaço.
ficamos todos convencidos, porque no dia 18 foi fechado, não tivemos acesso a nenhum despacho, a nenhum edital. No dia 7 de setembro, quando vimos o edital colocado nas paredes do centro, partimos todos do princípio que os 10 dias estariam a contar. Então voltou-se a gerar um pânico. Se já da primeira vez algumas pessoas abandonaram as salas, da segunda vez, quando foi posto o edital, mais pessoas saíram. E no dia 21, ou seja, nós estávamos convencidos que o dia 22 seria o 10º dia útil. No dia 21 conseguimos finalmente reunir na Câmara com o Dr. Ricardo Valente, que nos explicou que aquele edital não estaria a pôr em prática já os 10 dias, que seria preciso notificar a administração, que ainda não teriam conseguido notificar a administração e, portanto, os 10 dias não estariam a contar. E, mais uma vez, tivemos que comunicar aos nossos colegas que, afinal, não ia fechar na data em que estávamos previstos. Ou seja, isto tem sido uma falta de comunicação imensa, as pessoas têm estado desesperadas, a informação é muito mal passada e, pronto, é isso. Em relação a este ponto, é isso. Queres acrescentar? Em relação à questão que o Sr. Deputado colocou, em relação ao Ministério da Cultura, a Associação Alma Stop reuniu com um membro do gabinete do técnico, sim, do Ministro da Cultura, uma vez. Entretanto, não houve mais comunicação e nunca chegamos a conversar ou a ter qualquer visita técnica ou informal por parte do Ministério da Cultura ao Centro Comercial Stop, Centro Cultural Stop. Que era uma coisa que nos interessava bastante e que queremos que traria bastantes benefícios, até para conhecerem o problema e o próprio espaço adequadamente. Posso acrescentar aqui uma coisa? Na altura que nos foi dito, é que não há historial de expropriação por parte do Ministério da Cultura de um espaço com base na sua utilização. Ou seja, disseram que estariam abertos para a comunicação, mas que não veriam forma de nos ajudar. Nós só depois, infelizmente, é que percebemos que seria necessária uma declaração de interesse, não é, emitida por parte do Ministério da Cultura. Na altura não tínhamos essa informação e então contentámos-nos com o que nos foi dito. Em relação à situação atual, o stop está ali com piquete de bombeiros, a fechar às 11 da noite, que é uma situação incomportável para os músicos, porque a maior parte da produção faz pela noite dentro. A comunicação com a Câmara, com os proprietários, tem sido pouca. E é isto, para já é isto. Muito obrigado à Mariana Costa e ao Henrique Ruas. Passava agora a palavra à Associação Cultural de Músicos do Stop, ao Rui Guerra e também, se decidiram dividir, ao José António Pereira. Rui Guerra tem a palavra. Está ligado, agora está. Primeiro, muito boa tarde a todos os senhores deputados. Eu queria só, desculpe, ali o senhor deputado José Soeiro, só lhe queria corrigir duas coisas. Primeiro, é que realmente o Stop é um centro cultural, não é único a nível nacional, é único a nível mundial, que é diferente, porque em mais de nenhuma parte do mundo existe uma coisa como aquela e daquela dimensão. Existem coisas muito parecidas, nomeadamente nos Estados Unidos e na Alemanha, e na realidade não existe mais nada parecido do género em todo o mundo. Tanto que nós fomos alvo de notícias por parte de vários jornais internacionais, nomeadamente o The Guardian e o Times, etc. E, portanto, isso é uma coisa que realmente existe a nível mundial. A outra situação que gostaria de corrigir é que realmente a Câmara do Porto não fez recuo nenhum em relação à abertura do Stop. O que aconteceu é que a Câmara, quando encerrou aquilo e esteve reunido connosco, impôs-nos as condições de reabertura do centro comercial. Nós, por parte da associação, nós aceitamos, por parte da associação que os meus colegas não aceitaram, fizeram uma contraproposta, e o que aconteceu é que realmente depois, passado 2 semanas, houve um encontro em que acordamos as condições que a Câmara tinha proposto. E, portanto, houve a reabertura. Quais eram essas condições? É a presença dos bombeiros no edifício durante o horário de funcionamento do centro comercial. Portanto, isto é só a correção que eu queria falar. Em relação à situação atual,
é que isto está um bocado complicado. Nós temos reunido, nomeadamente, com os proprietários, que são cerca de 96, e que são donos de 157 lojas, mais ou menos isto. Naquele espaço, que era dos anos 80, só 26 lojas é que estão licenciadas, que foi possível licenciá-las individualmente nos anos 80, porque aquilo realmente foi transformado. Era a antiga Austin e foi transformado em shopping, centro comercial. Só 26 lojas é que adquiriram o licenciamento, as outras está tudo ilegal, inclusive as zonas comuns. Portanto, aqui a situação é a seguinte. Nós realmente estamos lá, aquilo somos cerca de 500 músicos, cerca de 500, 450 a 500 músicos. Todas estas, percalços que houve, é muito mau, porque alguns músicos já abandonaram aquilo, que é péssimo, é muito mau, porque na realidade nós concentrávamos ali, e aquilo é um laboratório em termos musicais. E aquilo, como digo, é tipo único. Acontece que neste momento nós temos conhecimento que a Câmara em si quer ajudar os músicos que lá estão a permanecerem ali. Eu suponho que há aqui duas situações que eu vou falar nelas, não sei se são do conhecimento, eu acho que sim. A primeira, neste momento estamos um bocado dependentes do Ministério da Cultura. A outra situação é que realmente aquilo é um shopping muito antigo e se calhar, possivelmente, poderia haver uma classificação diferente para chamados os shoppings de primeira geração, digo eu. Portanto, a situação atual é que realmente estamos a viver momentos complicados, difíceis, porque hoje é uma coisa, amanhã já é outra, nós não conseguimos estabilidade ali, não sabemos se vamos continuar ali, a maior parte de nós temos ali dinheiro investido, que aquilo, enfim, o retorno em termos financeiros é muito pouco, ou quase nenhum. Porquê? Porque aquilo é um sistema alternativo, portanto não é comercial, por assim dizer. E portanto, quer dizer, nós estamos ali, nós não estamos inseguros, estamos incertos e gostaríamos de dizer assim, vocês vão continuar aqui, estejam descansados e portanto eu acho que isto é muito importante. Eu vou passar aqui a palavra só um bocadinho aqui ao... Boa tarde a todos. Portanto, aqui acho que o geral da situação já está entendido por todos. O que se passa aqui, em meu entender e no entender da nossa associação, é que há aqui um jogo de interesses muito forte, não é? E há aqui vários intervenientes distintos e cada um tem o seu papel, não é? Nós temos a comunidade dos músicos, temos a comunidade dos proprietários, temos os interesses económicos e imobiliários que estão por trás daquilo, que estão sistematicamente a tentar minar tudo, e temos depois as forças políticas, que eu gostaria de dividir em duas partes. Temos o poder local, que é a Câmara Municipal de Porto, e ao contrário do que aqui foi dito, eu acompanho os desenvolvimentos com a Câmara Municipal de Porto, estou lá há 8 ou 9 anos, não tenho preciso desde o princípio, e a Câmara Municipal de Porto sempre mostrou bastante vontade de resolver o problema, senão aquilo já estaria fechado há muito tempo. Eu tenho essa consciência, porque o que se veio a acontecer hoje não é nada que surpreenda ninguém foi apanhado de surpresa, que já há anos que se vem repetindo estas ameaças. Houve um dia que se teve passado as ameaças à prática, não é? O que é que eu entendo daquilo das reuniões que aprendo com a Câmara Municipal, da informação que vai ficar? É que a Câmara Municipal, neste momento, chegou aos seus limites legais. A Câmara não tem legitimidade para manter aquilo aberto. Nem tem legitimidade para intervir sobre aquilo, dentro dos seus âmbitos. Portanto, neste momento, entra então, digamos, a parte política B, que será a política nacional, e essa tem estado ausente nos últimos anos, completamente. Não tem querido saber daquilo para nada, agora está toda a gente muito interessada, muito entusiasmada, mas é da mesma esta parte. Portanto, este problema já se vem a discutir há vários anos e até hoje nunca tomou nenhumas decisões. É lógico que a Câmara chegou ao ponto em que não pode fazer mais. Eu não estou aqui a defender a Câmara nem pouco mais ou menos, não me interpretem mal. Agora, temos que passar para um nível seguinte, resolver a situação. E a situação, a partir de agora, só se resolve, digamos, a nível de política nacional, Parlamento,
Governo, Ministério da Cultura e talvez Ministério da Economia. E o Ministério da Cultura tem feito, desculpem uma expressão, orelhas moucas a tudo. Há vários anos que tem sido contactado, nunca deu feedback, nada. E agora mesmo neste período vai, diz que sim, mas depois ficamos em águas de bacalhau, como já disseram aqui os meus colegas. E sem realmente a intervenção desse Ministério da Cultura, em que declara qualquer interesse público cultural daquilo, que permite então à Câmara Municipal poder avançar para um estágio seguinte. Sem isso, nada feito. Agora, há todas estas... Agora entrou-se um bocado no jogo do gato e do rato, é os proprietários a defender os interesses deles, que são legítimos, não é? Temos que reconhecer. Não é? Somos nós a defender os nossos, mas somos a parte mais fraca, não é? Nós ali somos a parte mais fraca. E é o poder do dinheiro também a tentar faturar em cima daquilo, que é assim que se diz em português. E o poder político central a marimbar-se um bocado nesta situação. Basicamente é o que eu tenho a dizer. Portanto, o mau e o bom e o lobo mau, isso penso que não, neste momento que se tem tentado fazer aqui não é. Portanto, acho que falta aqui uma parte técnica a resolver e uma das partes tem-se mantido fora. Basicamente é isso. Muito obrigado. Agradeço ao José António Pereira e também ao Rui Guerra. Vamos iniciar, digamos assim, agora a ronda por todos os grupos parlamentares. Há uma particularidade nesta comissão. Normalmente o maior grupo parlamentar começa a audição, depois do requerente, mas aqui não. Aqui é o maior grupo parlamentar da oposição que começa... A Comissão de Cultura é especial, não é? Começa por aqui. E, portanto, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado João Montenegro, para nos próximos 5 minutos colocar as questões que entender. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores representantes das associações aqui presentes, e obrigado também pela vossa disponibilidade. Senhoras e senhores deputados, o Centro Comercial Stop está aberto há mais de 40 anos, sendo que 20 dos quais funciona também como espaço cultural, conforme aqui já foi referenciado. O Stop, como é assim conhecido, e segundo as palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, é um património muito importante para a cidade. Segundo ele, é ali que se encontra a fábrica de música do Porto. Nós, no PSD, temos uma longa história na defesa do desenvolvimento cultural, na defesa da promoção e concretização da cultura. Para nós, os agentes culturais devem ser defendidos, apoiados e incentivados. Estaremos sempre ao lado da resolução dos problemas e nunca ao lado da complicação desses mesmos problemas. Lutamos pela consolidação da cultura na cidade do Porto, nomeadamente pela salvaguarda do espaço cultural em que se transformou o Stop. Mas queremos também que o espaço reúna as condições adequadas, garantindo que as inúmeras frações que são usadas para a atividade cultural e musical sejam dotadas de todas as condições de segurança. E esta nossa preocupação quer garantir a segurança dos mais de 500 utilizadores do Stop, sendo que quase a sua totalidade são de atividade musical e artística. Portanto, são 20 anos a produzir cultura, repito, 20 anos, com inúmeras frações a serem usadas como salas de ensaio e estúdios por parte de muitos artistas, sendo que a sua maioria músicos, o que corresponde estatisticamente a 90% de utilizadores. E é este aqui o nosso caminho. Se a Câmara do Porto decretou a 18 de julho o primeiro encerramento coercivo de 105 das 126 frações, fê-lo após a inspeção da Proteção Civil, que detectou grave falta de segurança no local. E se a segurança no local é questionada, então a segurança de quem lá trabalha também é posta em causa. Queremos e defendemos a cultura, mas também exigimos condições de segurança para quem faz da cultura o seu dia-a-dia. Nos últimos meses, várias forças e personalidades culturais da cidade apelam à manutenção do espaço Stop, como espaço de realização cultural. Mas o que acontece é que a administração do centro, portanto a administração do condomínio, já admitiu que não tem verbas suficientes para realizar as obras necessárias que visem assegurar a manutenção do Stop, cumprindo efetivamente com as regras de segurança. O que é que acontece? O impasse continua e o Stop continua num impasse. E o que é que está a ser feito? A administração do centro comercial confirma continuar disponível para manter o diálogo no sentido de encontrar a solução definitiva para o problema da segurança.
Inclusivamente, já realizou uma reunião com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, acompanhada por uma comissão técnica, para obter e prestar esclarecimentos. E já estão em desenvolvimento várias medidas de mitigação imediata e de correção de algumas das constatações descritas neste relatório da Proteção Civil. E mais recentemente, na passada quinta-feira, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto sugeriu, inclusive, várias medidas com vista à angariação de fundos para obras de reabilitação necessárias no edifício. Entendemos que esta atitude da parte do município coloca-se numa posição de parceiro para a resolução do problema e não como um obstáculo para os anseios dos agentes culturais que lá trabalham. Meus caros representantes das associações, senhoras e senhores deputados, o PSD prioriza a cultura, somos sensíveis à vossa causa e juntamos a nossa voz à vossa. O que achamos que está a acontecer atualmente com o STOP também pode ser uma oportunidade de melhorar o espaço, de criar mais condições, de o tornar um espaço moderno e, sobretudo, de o transformar num espaço mais seguro. Essencialmente, um STOP virado para o futuro. A pergunta que deixo é a seguinte: tendo em conta as diligências da parte da administração do centro comercial, nomeadamente a resolução a curto prazo de um conjunto de situações que estavam omissas relativamente à segurança do próprio espaço, acham que estão reunidas já as condições para se poder avançar com uma reabertura, de certa maneira, que garanta a segurança de quem lá trabalha? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Montenegro. Devolvo então a palavra à Associação Alma Stop, ao Henrique Ruas e à Mariana Costa. Tem a palavra. Eu acho que essa resposta tem que ser dada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e não por nós. O que é que eu posso dizer comentar acerca do que disse? Eu ainda a caminho telefonei à Presidente da Mesa da Assembleia, estive a falar informalmente. O que me explicaram é que vão reunir no dia 11 de outubro, vão ter uma reunião de condomínio para finalmente discutir orçamentos e cotas. Ou seja, não me confirmou que eles declaram não ter dinheiro para as obras. Eu acho que essas declarações anteriormente feitas eram com base no tal projeto que foi submetido na Câmara Municipal, que era um projeto muito grande, que estava orçamentado em 6 milhões de euros. E que o que os proprietários pretendem, eu acho que é licenciar, fazer as obras mínimas, e em relação a isso, ainda hoje me confirmaram isso, que vão ter uma reunião de condomínio para falar dessa situação. Quando diz transformar num espaço moderno, não sei exatamente o que é que quer dizer, mas eu acho que os músicos têm, vou falar por mim, mas não só por mim, nós temos muito apreço por aquele espaço, por aquela estética. Claro que reconhecendo que há condições a melhorar, eu acho que as pessoas gostariam de manter, não fazer grandes alterações àquele espaço, mas mais uma vez nós somos inquilinos, não somos proprietários, estamos numa situação muito frágil nesse sentido. Se me permite, Sr. Deputado, também acrescentar em relação àquilo que foram as declarações da Câmara Municipal do Porto, algumas até em relação recentemente à angariação de fundos e outras declarações de valorização. Falou-se da fábrica de música, de um património cultural muito valioso. É sempre bom nós ouvirmos vozes que valorizam o espaço que nós chamamos casa, para trabalhar e para produzir arte e cultura. Infelizmente, da mesma forma que já ouvimos várias coisas benéficas, também já ouvimos várias vezes afirmações que são derrogatórias e lamentáveis para quem lá trabalha e para quem ama aquele espaço e lá desenvolve a sua atividade cultural, que em grande parte das situações é também profissional. E isso é pena. E aquilo que de facto nós também temos vindo a assistir é que há aqui, nós somos chutados, por assim dizer, e permitam-me essa expressão, entre a Câmara Municipal do Porto, que nos diz uma coisa, depois a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que nos diz outra coisa, depois é outra entidade, e portanto nós andamos aqui neste limbo, e são, como disse muito bem, centenas de pessoas,
eu não vou dizer só músicos, só artistas, só lojistas, são pessoas que lá estão, que estão num limbo completo do espaço onde se desenvolvem grande parte da sua atividade diária, que lá estão todos os dias, que vivem aquele espaço, alguns há décadas, como já temos vindo a falar, há mais de 20 anos que aquilo é um espaço, é um centro cultural, e no fundo, entre estas entidades todas, nós estamos num limbo. E a verdade é que, informalmente, se dizem coisas boas, elogia-se o espaço, informalmente propõem-se soluções de angariação de fundos, mas formalmente a única coisa que nos chegou à mão até agora foram cartas de despejo e editais tirarem-nos de lá, infelizmente. Muito obrigado. Mariana Costa e Henrique Ruas. Dava a palavra também agora à Ação Cultural de Músicos do STOP, ao Rui Guerra e ao José António Pereira, para responder ao grupo parlamentar do PSD. Eu só queria acrescentar aqui uma situação que é a seguinte. Realmente, como disse aqui a Mariana Henrique Dias, aquilo é um laboratório e estamos lá muitos músicos e aquilo ganhou uma identidade própria, que é uma coisa espetacular. Ganhou uma alma própria. Mas em resposta aqui ao Sr. Deputado, todas as preocupações são válidas, mas há aqui uma preocupação. A nossa maior preocupação é o futuro do STOP. Ou seja, o STOP tem 94 proprietários privados. Cerca de 94 ou 96, cerca disso. Há aqui um receio que para sobre a legalização do STOP. Ou seja, o dinheiro pode aparecer e as obras podem ser feitas e o STOP pode ser legalizado. Mas aquilo é privado. E, portanto, eles podem fazer o que quiserem com o centro comercial legalizado. Ou seja, 2 para amanhã aquilo legaliza, são lojas, metem lá o McDonald's, uma Pizza Hut e nós vamos todos para o olho da rua. Inclusivamente, há grupos económicos interessados no edifício que compram aquilo para um hotel, enfim, apartamentos de luxo, turísticos, uma série de coisas. Portanto, a legalização não nos protege e não garante que nós ficamos lá. O que nos garante é alguém do Ministério da Cultura ou da Câmara que diga assim, este edifício é intocável porque é para os músicos que lá estão, é um centro cultural. Porque se for legalizado, eu não tenho dúvidas que aquilo seja vendido ou então que seja transformado num shopping para meter lá umas Zaras e coisas no género e nós vamos porta fora. O que nós queremos é uma garantia de que realmente aquilo para amanhã seja nosso, entre aspas, mas que possamos continuar lá. Que isso é que não é dado. Porquê? Porque aquilo não tem uma classificação de interesse público, de interesse cultural. E não há ninguém que a dê. A grande preocupação não é a legalização neste momento, é a nossa continuidade futura. Era só, obrigado. Respondendo aqui ao Sr. Deputado, ele começou a perguntar se tem as condições reunidas para voltarmos para lá. Em pleno, claro que não. Neste momento podemos voltar para lá nas condições, entre aspas, nas condições que foram estabelecidas, que são as condições precárias que foram criadas pela Câmara, no intuito de poder reabrir, foi 18, no tal dia 18 no dia 2 de agosto, desculpem lá. Porque se não houvesse essas condições, eles não podiam reabrir. Mesmo após essa reabertura, com o carro dos bombeiros à porta, com limitação de horários, porque eles não podem ter lá um carro de bombeiros com 5 homens 24 horas por dia, têm 12 e ajustaram o horário. Não é bom para nós, nem é solução, mas neste momento é uma situação precária. E mesmo assim, uma segunda inspeção, um relatório da Inspeção Nacional, veio ainda criticar ainda mais e pôr ainda mais em jogo aquilo que levou ao tal encerramento no início de setembro. Pronto. Penso que depois isso acabou por suspender, porque não houve notificações, há uma vontade expressa, que eu não sei se é efetivamente expressa, dos proprietários de qualificarem o edifício, mas no fundo não se tem visto nada além disso. A Câmara do Porto continua-nos a dizer que sem haver uma classificação daquele edifício ou de interesse cultural ou de outra coisa qualquer, que não pode agir. Os limites deles, como já disse outra vez, foram atingidos.
Se houver essa classificação, então aí a Câmara do Porto poderá ela agir sobre aquilo, ou qualificar aquilo como interesse público, interesse cultural, e eventualmente procurar uma solução, ou de aluguer, ou de compra, ou qualquer coisa que seja daquilo, e assumir um bocado a gestão desse edifício. Neste momento, eu vi outro dia uma reportagem, há 2 dias, do Dr. Rui Moreira, a dizer que realmente ele não tem problemas, só que a lei não lhe permite sequer comprar um extintor para pôr lá, não é? Estamos a falar de 30 ou 40 euros, não é? Mas a lei não lhe permite fazer isso. E os proprietários que logo após o reinício da abertura, da primeira abertura, se mostraram muito solícitos, juntaram-se para fazer obras, etc, etc, mas até hoje, já passou 1 mês e meio, ainda não puseram lá um extintor também que custa. E, portanto, neste momento não sei o que é que se possa dizer, não é? Porque depois começa a haver, é muita gente. Eu tenho a experiência que se nós vivermos num prédio de condomínio com 4 frações, haverá sempre alguém que não está de acordo em mudar a fechadura da porta, está com folga, mas remedeia-se. Não sei como é que será possível, de uma forma, digamos, voluntária, unir 90 e tal proprietários. Penso que, ainda por cima, com pressões financeiras por trás, de interesses por trás. Portanto, neste momento acho que estamos num impasse que não passa nem por nós, penso eu que não passa em grande parte pela Câmara do Porto, passa em si pelo Governo e pelos seus ministérios correspondentes. Sem isso não se consegue dar o passo seguinte. Pode. Muito obrigado. Queria só esclarecer, Sr. Deputado, que colocou as questões. No dia 18, a ordem era para cessar as frações sem licença de utilização. Então a primeira fase foi essa, cessaram as frações sem licença. O espaço comum aparentemente também não tem licença, mas para as pessoas acederem às salas com licença têm que aceder ao espaço comum, ou seja, o centro esteve aberto na mesma. E entretanto é que foi lá a Autoridade Nacional de Proteção Civil e então o segundo despacho era relativo à segurança. Bem, muito obrigado pelas vossas respostas e também pelo cumprimento do tempo. Estamos a fazer uma audição com um tempo regulamentar, digamos assim. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também durante os próximos 5 minutos, a Sra. Deputada Maria João Castro, em colocar as questões que entender. Cumprimento todos e todas aqui presentes, muito especialmente os representantes das 2 associações de músicos e artistas, a Alma Stop e a ACM. Eu sou do Porto, mesmo do Porto, e, portanto, lembro-me perfeitamente que em meados dos anos 90, vários músicos e artistas reativaram um espaço em declínio, o Centro Comercial Stop. E ali construíram o que já foi designado por um laboratório coletivo musical, plural, alternativo, aberto a vários géneros, portanto, musicais, e independente, autónomo. Eles são hoje uma parte essencial da cultura do Porto e por isso é que estão, e nós achamos que era tanto importante, serem ouvidos aqui na Comissão de Cultura. Mas, contudo, achamos que até fazendo jus ao espírito de cidadania inicial deste projeto, isto é uma questão da cidade do Porto, do fazer e viver a cidade, da cidade que queremos construir. Aliás, é significativo que a última petição lançada pelos músicos e artistas do Stop, que quando eu vi já tinha 8.000, signatários, tem exatamente esse foco, apelando à Câmara do Porto para, eu vou citar, reavaliar a sua posição, considerar as suas ações e que reconheça o valor inestimável dos músicos e do Centro Comercial Stop para a cultura da cidade. Portanto, consideramos que a solução deve passar por um diálogo sensato, firme, entre os músicos, locatários, entre os proprietários privados, aquilo é de facto, privado, e a Câmara. A Câmara que tem mecanismos que pode atuar, desde obras coercivas, entre outros.
E, portanto, esta é a posição que o PS tem, que tem também, portanto, defendido na cidade do Porto, e eu, enquanto, portanto, vereadora da Câmara Municipal do Porto, está aqui outra, a senhora deputada Rosário de Gamboa, também partilhamos. Mas tenho algumas questões para pôr. Desde 2018 que se fala de forma bastante alta dos problemas de segurança do STOP. Eu fui, de facto, alertada e fiz uma intervenção, tanto na Câmara, por músicos do próprio STOP. Os bombeiros, portanto, sapadores do Porto, que falam do espaço como uma ratoeira, como uma bomba relógio. E agora, em agosto de 2023, no já citado, portanto, relatório da ANEPC, são enumeradas as graves e deficientes, portanto, condições que o STOP tem. Eu tenho aqui esse relatório, e dizem que fica, portanto, demonstrada a falta de segurança deste edifício, apelando à tutela administrativa, a Câmara, para repor a legalidade urbanística e para resolver estes, portanto, problemas. Lembro que o edifício é ilegal, os músicos não são. E essa é a grande questão. E, portanto, que medidas é que os músicos e os, portanto, proprietários, em articulação com a Câmara, têm tomado ao longo destes anos para resolver um problema que é incontornável, portanto, segurança. Porque mesmo que os músicos fiquem lá e haja obras, o espaço terá que ser encerrado durante algum tempo. Já foi pensado espaços alternativos para que os músicos possam estar, no caso daquele espaço, ter obras. Depois, de facto, eu ia falar aqui do projeto que em 2021 foi, de facto, aprovado, um projeto de segurança e de, portanto, arquitetura que deu entrada na Câmara do Porto, e que, salvo erro, caducou este mês ou o mês passado, porque a Câmara foi notificando, mas não houve resposta aos projetos de especialidade. Eu queria, portanto, perceber melhor isto e, sobretudo, qual o diálogo que têm tido com os, portanto, proprietários, de forma a assegurar a legalidade e a segurança daquele espaço. E se confirmam uma informação que o doutor, portanto, Rui Moreira deu, numa reunião de Câmara, que os, portanto, proprietários estariam disponíveis para reabilitar a função inicial do centro, mantendo as salas para os artistas e os músicos. Teríamos aqui uma solução. Falando de, portanto, soluções, de facto, os últimos tempos têm sido, enfim, erráticos, não é? Desde logo fecha, agora abre, até usando mecanismos, portanto, legais, e, de facto, nós temos tido em cima da mesa diferentes, portanto, soluções por parte da Câmara. Eu queria ouvir as vossas portanto, opiniões, porque nós achamos que o poder autárquico é fundamental aqui. Como tem sido esse diálogo com a Câmara do Porto, por exemplo, desde a hipótese de comprar aquele espaço em 2019, que, salvo erro, não pôde ser levada, portanto, avante, passando pela posse administrativa, tudo o mesmo, e quando falam aqui que o Ministério da Cultura, que não pode atuar numa, portanto, propriedade, portanto, privada, pode, por exemplo, pensar em que aquilo seja de interesse público. Devo dizer que numa reunião de Câmara o próprio, portanto, Presidente já tinha dúvidas que isto fosse possível, mas antes é preciso que a Câmara decida o que quer fazer com aquele espaço. É preciso que ele seja, portanto, legal e o que a Câmara quer, de facto, fazer com aquele espaço. Por exemplo, já esteve em cima da mesa a posse administrativa. E agora temos ainda um crowdfunding, não é? Com a realização de concertos, portanto, solidários. De facto, têm aparecido muitas soluções e eu queria ouvir a vossa, portanto, opinião. Por último, como respondem a uma proposta que a Câmara tem de criar um espaço alternativo para os músicos? Falou-se do Silo Alto, agora fala-se da antiga escola Pires de Lima, que aliás fica muito perto, portanto, do STOP, que é, portanto, propriedade da própria Câmara. Isto está em cima da mesa, já, portanto, discutiram e em que condições ficam lá. Eu, portanto,
portanto, concluo assegurando uma coisa, é que o PS, através dos seus, portanto, deputados eleitos, estão aqui 3, através dos seus autarcas, fará tudo para encontrar e, de facto, apoiar uma solução que defenda este, portanto, património cultural e de cidadania cívica urbana única no mundo, como o Rui Guerra disse. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria João Castro. Apenas para dizer que estão 9 deputados do PS na sala, não é? Não estão no 3, estão 9. Porque eu bem vi os sorrisos na sala. Vamos então agora ouvir para o Rui, pode. Vamos então ouvir as duas associações e desta vez invertemos a ordem, passamos à Ação Cultural de Músicos do STOP. Tem a palavra o Rui Guerra e o José António Pereira. Pronto, eu só queria então responder aqui à doutora Maria João Castro. O seguinte, peço imensa desculpa, eu sei que... Não, eu só... Há duas razões. A primeira é que está muito barulho. A segunda, eu bem sei que a senhora deputada falou como deputada, como vereadora, mas aqui será sempre deputada. Nunca será doutora, nem vereadora, nem não, mas aqui eu não disse senhora. Nem deputada nem vereadora. Dirigimos a todos os membros da Assembleia da República. Peço desculpa, então. Não, é que a situação é o seguinte. O nosso diálogo com a Câmara tem sido bom. O nosso diálogo é bom. Eu estou lá há 23 anos. Eu estou há 23, mas há lá quem esteja a mais. Há um grupo muito conhecido que foi nos anos 80, repórter estrábico, que deve estar lá para aí há 25 ou 26 anos lá. Foi talvez dos primeiros a ir para lá a tomar conta do centro comercial. E eu queria só dizer que em todo o centro comercial, só 5 lojas é que são estabelecimento e que dão para a rua. Porque lá dentro, estabelecimentos, há 2. É um café que nos serve e uma senhora que está lá, enfim, a ocupar o tempo da reforma. O espaço não precisa de encerrar para obras. Aquilo que eu tinha dito realmente na Câmara é que aquilo podia ser faseado, começar as obras no último piso e descendo para baixo e havendo uma recolocação dos músicos do piso onde estivessem a fazer as obras, porque ainda há lojas vazias. Ou seja, há lá lojas que estão penhoradas, têm problemas com a justiça, com as finanças e, portanto, há ainda alguns espaços vazios que dava perfeitamente para isso. Portanto, os músicos não teriam que sair de lá, propriamente do STOP. Não se preocupe, vamos... O projeto que entrou realmente em 2018, um projeto ou 2021, exatamente, não, 2021, exatamente. Um projeto de um colega nosso, que era o Manuel Cruz, dos Ordenados Violeta, que foi o grande responsável por esse projeto, e que eu me opus, porque é um projeto para um shopping, para um centro comercial. Isso quer dizer que a nós não nos serve, aos músicos, um projeto para um shopping, com mais ou menos um orçamento entre 6 a 8 milhões de euros. Ainda por cima, para um centro comercial, não. O que nos interessa era um projeto para um edifício de serviços, porque assim não dava origem a meterem lá um McDonald's e uma Pizza Hut, por exemplo. De serviços, podia ser escritórios de advogados, contabilistas e nós, que nos servia a nós. Portanto, esse projeto, que caducou no dia 4 de março, está completamente já fora de hipótese, e ainda bem por um lado. Foi aqui referido que a Câmara podia tomar posse administrativa. Eu não sei se isso é possível neste momento ou não. Ou seja, o Ministério não pode tomar conta do edifício, mas a Câmara pode. Quer dizer, isso é que eu não percebo. Eu também acho que não, nem Câmara, exatamente. A única entidade que poderia tomar conta daquilo seria o Ministério da Cultura.
aquilo como utilidade pública, se calhar seria possível. Seria possível. A outra situação da alternativa, realmente a Câmara apresentou-nos uma alternativa que foi o Pires de Lima, a escola que está desocupada. No entanto, o objetivo da Escola Pires de Lima não será para nós. Ou seja, aquilo vai ser um espaço cultural. Nós ocupamos no Centro Comercial Stop 117 salas e aquilo tem uma capacidade para 50 salas no máximo. Mas não só. Nós temos um dos nossos elementos da associação, o Sérgio Castro, que é dos Trabalhadores do Comércio, que vai assessorar aquilo e já lá esteve. Portanto, aquilo não dá mais do que 50 salas. Mas essas 50 salas não são para nós, ou seja, é aquilo que as autarquias neste momento querem fazer e estão a fazer em quase toda a Europa. Constroem e equipam cerca de 10, 15 salas de ensaio para todos os músicos da cidade utilizarem, a preços low cost, equipam 1 ou 2 estúdios de gravação para todos os músicos da cidade utilizarem a preços low cost, mas nós que temos lá os nossos equipamentos, que pagamos bem caro, não temos onde os pôr. Nós temos lá salas ocupadas com alguns milhares de euros, bastantes alguns, e saindo dali não há espaço para meter aquilo, a não ser que paguem rendas de 2 e 3 mil euros, que é incomportável, na cidade do Porto, é incomportável, e não só. E não há espaços para aquilo, porque devido à quantidade de turismo e comércio que existe tanto no Porto como em Lisboa, os senhores sabem perfeitamente isso, é impossível um músico alternativo pagar 1.000 ou 1.500 ou 2.000 euros por um espaço para ter lá um estúdio ou uma sala de ensaio. Portanto, quer dizer, isso é inconcebível. O Pires de Lima vai ser exatamente para isso. Para ter salas de ensaio, pode ser atribuído meia dúzia ou uma dúzia de salas de ensaio aos músicos stop, tem salas da Câmara, tem estúdios da Câmara e vai ser também distribuído algumas salas a pintores e escultores, uma vez que as Belas Artes estão ali muito próximo. Portanto, os músicos stop ali ficam de fora completamente. Muito obrigado, Rui Guerra. Passava agora a palavra à Alma Stop, à Mariana Costa e ao Henrique Ruas, também para tentar responder ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Começar por louvar a recordação da criação do Centro Cultural como ele é. É realmente um espaço, como disse, plural, alternativo, independente. Isso são características muito importantes para nós. A forma orgânica como o espaço foi criado, como o espaço se gerou, como se desenvolveu e como ainda hoje funciona, é um dos elementos mais valiosos para nós no espaço. E eu digo muitas vezes espaço, e nós falamos muitas vezes do espaço, e chamamos-lhe Centro Cultural Stop, porque é aquele espaço que organicamente nasceu, com muitos outros que vieram antes de mim, antes de nós, e que continuará, esperemos nós, e continuará. E é por isso que as soluções que aparentemente são propostas serão sempre insuficientes. O Centro Cultural Stop tem características que não são reproduzíveis em qualquer espaço, lugar ou tempo, porque só existem ali, exatamente por causa da orgânica própria de quem lá fez e de quem desenvolveu aquele espaço. Aliás, falando até do investimento que foi feito, da decoração que foi instalada, do convívio que existe entre os lojistas, entre os músicos, entre todos os artistas. Isso é das peças mais fundamentais e mais valiosas do Centro Cultural Stop. E, portanto, um espaço alternativo, como já foi dito por alto pela Câmara Municipal do Porto, será sempre insuficiente, nunca substituirá o Stop. Relativamente à questão do projeto de arquitetura que a senhora deputada falou, lembrar que ele foi submetido, e o titular do projeto é a Administração de Condomínio. De facto, pelo que percebemos, é um projeto com um orçamento bastante grande. É um projeto que inclui, inclusivamente, um projeto de segurança contra incêndios, que ele próprio considera, e não sendo nós técnicos,
de Segurança contra Incêndios considera a maior parte das frações como uma utilização tipo de espetáculos e reuniões públicas, que obviamente eleva as exigências de segurança para um nível que não é comportável para um espaço como aquele, porque não é assim que ele é utilizado. Ele é utilizado como estúdios de música, salas de ensaio, espaços de arte, e, portanto, não faz sentido tratá-lo assim, porque ele não é aquilo. E mesmo o relatório que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil faz, já em agosto, considera, mais uma vez, que as utilizações tipo são de espetáculos e reuniões públicas, algo que nós questionamos a quando da visita da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que nos foi dito que iriam avaliar, consoante a visita que estavam a fazer, qual era a utilização tipo que dariam. Nós tentamos constituir-nos assistentes no processo de vistoria, infelizmente isso não foi possível, apesar da nossa associação ter sido mencionada no relatório, mas infelizmente não fomos informados do relatório, nem tivemos a oportunidade de dar contributos de qualquer tipo antes dele ser lançado, enviado para a Câmara Municipal do Porto e depois distribuído também por nós. Mas, de facto, isto parece-nos estranho. E ainda sobre segurança, dizer, sem dúvida, que uma das coisas mais caricatas que ainda hoje nos assola é que uma das saídas de emergência que está contemplada no projeto de arquitetura de 1980 e que, portanto, o edifício foi construído e licenciado para construção, foi tapada por o terreno vizinho, com uma parede de alvenaria, como está documentado no relatório da Autoridade Nacional, e continua lá. Apesar de nós já termos participado isso à Câmara Municipal do Porto, à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e inclusivamente à Comunicação Social, que também já reportou o mesmo. Isso parece-nos mesmo muito, muito estranho. Muito estranho. E, portanto, neste contexto todo, o efetivo que consideram é 1.500 pessoas, quando certamente não é essa a realidade do espaço. Portanto, é claro que há melhorias a serem feitas em termos de segurança, mas têm que ser realistas em relação ao espaço. O espaço que lá está e o espaço que é utilizado. Depois, dizer também que, e como já disse, as propostas de angariação de fundos da Câmara Municipal do Porto surgem agora, informalmente, declarações à Comunicação Social. Veremos se serão feitas formalmente. A verdade é que nós também já nos organizamos para o fazer, porque nós estamos empenhados nessa solução. E a senhora deputada, e muito bem, perguntou-nos aquilo que nós queremos fazer e aquilo em que nós podemos contribuir. Ora bem, desde o encerramento a 18 de julho, houve, não consigo numerar quantas reuniões públicas, abertas a qualquer tipo de utilizador do espaço, associados ou não de qualquer uma das associações lá presentes, em que houve discussão pública, organizada, em que as pessoas se reuniram, partilharam opiniões, chegaram a conclusões em conjunto, democraticamente, e tentaram arranjar soluções para o espaço. Essas soluções passam por todas as pessoas que estão dispostas a ajudar. Nós estamos dispostos a ajudar. E isso será sempre a nossa postura. Aliás, no início, e quando se iniciou o diálogo com a Câmara Municipal do Porto, que eu, aliás, acho bastante estranho que a Câmara Municipal do Porto tenha reunido, depois do encerramento, 2 vezes na primeira semana, depois há silêncio total, é entregue uma contraproposta, como já bem disseram, essa contraproposta, naturalmente, a contraproposta tem um nome agressivo, mas é, no fundo, uma tentativa da defesa do espaço e da defesa das condições que nós acreditamos serem necessárias para o funcionamento do espaço do ponto de vista dos utilizadores. Nós mencionamos coisas como a questão das cargas e descargas, que são importantíssimas para quem dá concertos em vários pontos do país, até em vários pontos fora do país. Falamos dos horários e falamos também da nossa disponibilidade, e sempre tivemos, e, aliás, dezenas de pessoas o fizeram, da formação em segurança contra incêndios, que prontamente se organizou e em que colaboramos com os bombeiros sapadores. E, portanto, desde que foi lançada essa proposta, essa tentativa de defesa dos interesses dentro da situação em que estávamos, que, aliás, permitam, acho que foi bastante razoável e democrática e participada da nossa parte, a Câmara Municipal do Porto entrou em silêncio total, só voltou a dialogar connosco quando houve uma cedência total às condições que a Câmara Municipal do Porto tinha imposto. Portanto, não havia espaço para diálogo. Depois disso, e infelizmente, portanto, desde início de agosto, quando o espaço foi reaberto, nós tentamos reunir com a Câmara Municipal do Porto e comunicamos com eles
para cima de uma dezena de vezes, sem qualquer resposta, e-mails, chamadas, SMS, nada. Nenhuma resposta. E, aliás, é depois estranho quando nós, no dia 21 de setembro, antes de uma segunda manifestação, que, aliás, as manifestações foram realizadas com a presença de centenas, diria até milhares de pessoas, demonstram mais uma vez o empenho das pessoas em lá ficar e o empenho da cidade e do país em apoiar, porque efetivamente aconteceu em vários pontos do país. 21 de setembro, antes da manifestação, chamam-nos, afinal não vai abrir. Mas ninguém tinha dito nada até aí. Afinal não vai fechar, peço desculpa. Até aí, nada, silêncio total. Silêncio total. E isso é muito estranho, aliás, porque nessa reunião percebemos também que a Câmara Municipal do Porto estaria já em diálogo, não connosco. E, portanto, para responder à Sra. Deputada e dizer aos Srs. Deputados que, de facto, comunicação não tem sido por falta de vontade dos lojistas, músicos e artistas que fazem do Centro Cultural Stop casa. Eu agradeço ao Henrique Ruas, também ao Rui Guerra, as respostas que deram às questões colocadas pelo representante do Partido Socialista, e avançávamos um pouco mais. Vamos agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra também para, nos próximos 5 minutos, colocar as questões que entender, o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer a presença dos representantes da Associação Cultural de Músicos do STOP, bem como da Associação Alma Stop, presentes nesta comissão. O Chega não vai colocar questões, perguntas. Julgo que todos estamos aqui bem esclarecidos de qual é o problema, mas deixará a sua posição sobre este assunto. O encerramento do Centro Comercial Stop, ou cultural, como vocês dizem bem, trouxe consigo uma série de repercussões, não apenas económicas, mas também culturais. Este centro comercial, localizado numa das áreas mais emblemáticas da cidade, não era apenas um espaço de comércio, mas também um ponto de encontro para diversas atividades culturais e artísticas. Um local onde artistas, músicos e outros profissionais da cultura se encontravam para trocar ideias, realizar exposições e promover eventos. Muitos artistas locais tiveram a oportunidade de lá exibir os seus trabalhos, ganhando visibilidade e reconhecimento. Por outro lado, com o seu encerramento, opera-se um impacto negativo na economia local, pois muitos estabelecimentos que dependiam do fluxo de pessoas no centro comercial foram afetados. Assim, com o encerramento do STOP, a cidade perde um dos seus espaços mais autênticos e representativos da nossa cultura. O centro comercial era um local de encontro onde as pessoas podiam participar de atividades culturais, assistir a apresentações e envolver-se com a experiência artística de uma forma mais direta e pessoal. Em conclusão, o encerramento do Centro Comercial Stop no Porto não foi apenas uma perda cultural, mas também económica. É essencial reconhecer a importância de espaços como este para a promoção e preservação da cultura. Neste contexto, é fundamental viabilizar uma intervenção de fundo suscetível de reabilitar aquele espaço e de o devolver à cidade do Porto. Para terminar, quero deixar aqui que o Chega lamenta que o Partido Socialista tenha rejeitado a presença do Sr. Ministro da Cultura e do Sr. Presidente da Câmara do Porto, que seriam quem, aqui nesta comissão, poderiam dar algumas respostas à forma de solucionar este problema, que, segundo a Sra. Deputada do Partido Socialista, é uma ratoeira e uma bomba relógio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Vamos ouvir agora as duas associações que aqui estão connosco. Mantemos a ordem inversa à que iniciamos nas duas primeiras intervenções dos grupos parlamentares. Dava a palavra ao Rui Guerra, da Ação Cultural de Músicos do STOP. Eu aqui, praticamente a responder, não tenho pouca coisa porque não me fez perguntas, mas fez realmente fez uma trajetória do STOP realmente elucidativa, mas eu vou aproveitar para dar uma informação que pesa bastante no meio disto tudo. Os proprietários associaram-se
e, portanto, eles têm cerca de 70 e tal % já associados. Eu tenho conhecimento que a maior parte, portanto, há um projeto, entre aspas, em curso para a legalização do centro comercial, e isso tem custos. A maior parte dos proprietários, e eu tenho conhecimento neste momento, que não põem 1 cêntimo para obras do centro comercial. Quer dizer que, mas tem lógica isto, nós estamos lá com valores de renda muito baixos. Alguns é o preço, é o valor do condomínio só. Quer dizer que os proprietários, alguns não recebem nada, zero de rendas. E, portanto, eles não querem aquilo. Eles, aqui há uns anos, no condomínio, vocês tratem disso, mas não me apresentem contas. E o condomínio aluga aquilo pelo valor do condomínio. O que é que acontece? Neste momento, a maior parte dos proprietários estão dispostos a vender aquilo. Portanto, isto não há dúvidas de que se o centro comercial for legalizado e se puder fazer escrituras, porque neste momento, devido à legalidade, as escrituras não podem ser feitas, ninguém tem dúvidas que aquilo vai ser vendido. Mas é que eu não tenho dúvidas, porque a maior parte quer se desfazer das lojas. Portanto, e o que eu... Não percebi, desculpa. Que não tem dúvidas que, se puderem ser feitas escrituras, as frações vão ser vendidas. São vendidas. Exatamente. Portanto, uma das nossas preocupações é a continuidade e a nossa continuidade lá. E, mais uma vez, eu chamo a atenção para esta situação. A legalização traz-nos perigos porque não nos assegura lá. Nem nos sentimos seguros. Porquê? Exatamente por situações que eu frisei. A única saída que nós temos, das duas uma, é a tomada de posse por parte da Câmara ou do Ministério da Cultura. Nós não temos outra saída. Porque aquilo tem proprietários, são privados, e eles fazem o que querem, aquilo é deles. Eles podem fazer o que quiserem da propriedade que é deles. E, portanto, se a maior parte neste momento já querem vender aquilo, porque realmente eles não têm lucro nenhum com a maior parte das lojas, nós estamos a falar de quê? Obrigado. Muito obrigado, Rui Guerra. Passava a palavra à Associação Alma Stop, à Mariana Costa e ao Henrique Ruas também. Em relação aos proprietários, eu acho que o ideal era mesmo ouvir os proprietários, não é? Acho que é complicado falar, na por cima sendo 94, como dizem, é complicado estar a pôr palavras nas bocas deles. O que é que nós sabemos? Sabemos que, por exemplo, o cinema que existe no Centro Comercial Stop, que são 2 salas bastante grandes, pertencem a nós. Eu não duvido que a nós tenha verbas para investir. O Montepio também tem frações lá e hoje fui informada que o Estado também tem algumas frações. Pronto, aqui já estão 3 entidades com o arcabouço financeiro para fazer obras se for necessário. É óbvio que nos preocupa o que o Rui Guerra levanta, claro que nos preocupa. É óbvio que aquilo tem que ser licenciado, mas também é claro que os proprietários, uma vez licenciado, cada um fará com a sua fração o que entender. Pronto. E dessa forma, mais uma vez, ficamos fragilizados. Ou seja, em qualquer situação, nós estamos fragilizados, a situação é muito complicada. Se o Ministro da Cultura, por acaso, estiver a ouvir, ou se puderem fazer passar a palavra, porque eu acho que teria a obrigação, mais do que a obrigação de falar connosco, e até agora não falou. Pronto, e é isto. Terminou? Sim. Muito obrigado. Eu queria só aqui dar uma informação aos seus deputados, porque foi aqui já várias vezes referido e agora expressamente a questão dos proprietários. Quero-vos informar que o requerimento do Bloco de Esquerda Oral, um dos 2 requerimentos que foi aprovado foi exatamente a audição da Associação dos proprietários, digamos assim, mas os serviços até agora não conseguiram contactar ou obter resposta, quer por telefone, quer por e-mail. Portanto, nós não temos nenhuma resposta até hoje de parte dos proprietários e, portanto,
gostávamos também, os senhores deputados gostavam também de colocar questões, mas até agora não foi possível estabelecer esse contacto. Bem, passamos agora ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Dávamos a palavra também durante os próximos 5 minutos à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar as duas associações aqui presentes e gostaria de começar por sublinhar que, para a Iniciativa Liberal, reconhecemos a importância das várias questões que estão ligadas à cultura, principalmente quando estas estejam ligadas a comunidades concretas, como é o caso. Eu sou do Porto e, por isso mesmo, sou ainda mais sensível a este tema, e sendo o STOP um centro cultural de inegável relevância na nossa cidade, que tem funcionado desde que eu me lembro, enquanto polo de atração para as artes, é também importante nas vertentes da sensibilização para as artes e para a formação das mesmas. Também sabemos que este espaço tem enfrentado diversos problemas, especialmente nos últimos meses, que, como a opinião pública bem pôde tomar conhecimento, e estes problemas prendem-se essencialmente com o facto de as entidades responsáveis considerarem que este centro comercial, que este espaço já não reunia todas as condições de segurança para que o STOP pudesse continuar a desenvolver a atividade que aí desenvolvia nos últimos anos. E também sabemos que, também já foi mencionado o relatório, que a Autoridade Nacional de Proteção Civil fez uma auditoria ao centro, concluiu que este tinha de ser fechado o mais rapidamente possível e que nem as medidas que a Câmara do Porto levou a cabo poderiam fazer com que este continuasse aberto. E isto muito pelo facto de existirem riscos elevados de incêndio e também a inexistência de saídas de emergência. Foi também noticiado que a administração do condomínio concordou com o encerramento temporário de STOP, depois dos donos do centro terem admitido falta de meios para as intervenções, e já aqui também foi explorado este tema. Eu tinha aqui um conjunto de perguntas que já foram sendo feitas, já foram sendo respondidas, e a primeira pergunta que eu iria fazer era precisamente em relação à solução que a Câmara do Porto tem vindo a considerar de espaços alternativos, que é a Escola Pires de Lima. Já disseram que esta solução não era viável para vocês e, portanto, perguntar se existe algum outro equipamento, algum outro espaço na cidade do Porto que poderia, na vossa opinião, servir as vossas necessidades e que acautelassem a segurança de todos. Porque parece-me compreensível que a autarquia acautela aqui eventuais danos, porque se alguma coisa efetivamente acontecer, são responsáveis civil e politicamente por eventuais incidentes que possam existir por falta de segurança, e também não é isso que se quer, porque no limite está em causa a segurança de vocês próprios. Mas ainda assim é importante para nós encontrarmos aqui na Câmara, seja onde for, uma solução condigna no mais curto espaço de tempo possível, e que se possa continuar com este espaço e com esta oferta cultural e artística na cidade do Porto. E parece-me que aqui seria também importante ouvir, já foi dito, mas eu tenho que reiterar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Ministro, a própria Autoridade Nacional, e não me parece minimamente sério que o PS tenha chumbado este requerimento, porque retira-nos aqui um bocadinho a contraparte e ouvir as outras partes interessadas, que seria certamente muito útil esta audição e encontrarmos a solução para o problema. E por isso mesmo, e uma vez consideram legítimo que a Assembleia da República e o Parlamento têm que vos ajudar a encontrar uma solução, e é para isso que aqui estamos, e aceitando isso, quais são as medidas que consideram que esta Comissão, eu não diria os partidos, mas que esta Comissão poderia adotar para vos ajudar? Disseram que foram recebidos pelo Ministério da Cultura, já percebi que não foi pelo Sr. Ministro. Nessa reunião que tiveram, parece-me que não vos apresentaram nenhuma solução, mas manifestaram pelo menos o interesse em vos ajudar a encontrar uma solução. Isto porque estamos aqui, parece-me, perante um imbróglio jurídico. Disseram também há pouco que estão dependentes do Ministério da Cultura,
e eu acho que sim, tendo a concordar. Eu não interrompi, pois não? Obrigada. E, portanto, já foi aqui falado, e eu considero também que o Centro Cultural Stop poderia eventualmente ser considerado como utilidade pública de interesse cultural e poderia facilitar aqui alguns processos que estão a ser constantemente atrasados na sua solução. E são estas as perguntas que tenho a fazer, e deixar aqui só uma nota que acho completamente desnecessária. Há partes que não injuriam em nada. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Vamos passar a palavra às duas associações para responder às questões que a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal aqui colocou. Tem a palavra da Ação Cultural de Músicos do STOP, o Sr. José António Pereira. Responder mais ou menos pela ordem que levantou as questões. Falámos na situação Pires de Lima, já foi abordada anteriormente. Abstraindo-nos da questão do interesse, digamos, pessoal, endémico, da questão do STOP, vamos falar de uma forma meramente material. A solução Pires de Lima não seria de forma nenhuma solução para o STOP. O que o STOP carece é de um plano de realojamento. O que está previsto para o Pires de Lima não é um plano de realojamento, é um plano de utilização para qualquer músico da cidade que queira ter um espaço para ensaiar, que aluga as salas que serão da Câmara durante umas determinadas horas, vão lá, ensaiam, pronto. É um projeto excelente, sem dúvida. E já existe, creio que em Braga, em Guimarães, já existem outras cópias semelhantes disso. O que eu depreendi, embora não tenhamos uma informação precisa, mas o que se depreende é que o projeto Pires de Lima será um projeto de utilização para diversos músicos. Ora bem, o que se passa no STOP são pessoas que têm as suas unidades, que têm os seus espaços, os seus equipamentos, são áreas individuais, portanto não estamos adaptados a uma utilização coletiva, que seria a questão do Pires de Lima. Portanto, Pires de Lima por aí não vem resolver o nosso problema. Além das outras situações que já foram levantadas pela Alma Stop, pronto, afinidades, etc., que possa existir no espaço. Tecnicamente não funciona por aí. Ou então tínhamos que deitar o nosso material todo ao lixo, tínhamos que fazer uma escala de serviço, etc. Pronto, que é excelente para quem não está no STOP. Quem não estiver no STOP vai ter um excelente espaço para poder ensaiar a seguir, não é? E para fazer os seus trabalhos. Portanto, quanto ao realojamento, é um bocado complicado. Outros equipamentos, o Pires de Lima servia se fosse feito em função das necessidades do STOP ou outro espaço similar, não é? E tínhamos de fazer, vamos preparar um espaço compatível para os músicos que estão no STOP, terão a sua sala lá, vão para lá, reorganizam-se num novo espaço. Não é o que está em cima da mesa neste momento, no Porto. Falámos na questão de pressionar, falou-se na questão... O que eu entendo é que, e acho que já falei nisto e começámos a repetir muito, passa um bocado por conseguir classificar aquele edifício como interesse público, etc. Porque, digamos, eu penso que a Câmara, nas nossas reuniões, tem-se mostrado disponível para a compra do edifício, mas não tem uma forma de o fazer. Mas é o que eles dizem, nós não temos como fazer isso, não temos como conciliar essa gente toda, não é? Porque uns querem, outros não querem, e há uma questão de valores e uma questão de legitimidade da Câmara de poder fazer esse tipo de investimentos. Isso são coisas que eles, a posse administrativa, o que é que nos dizem na Câmara? Isso vai nos lançar para um imbróglio jurídico interminável, porque a gente vai contestar a isto, quer dizer, e realmente não será, segundo eles não entender a questão da posse jurídica, administrativa, uma situação imediata ou que se possa resolver. Portanto, passa, acima de tudo, por conseguir atribuir uma definição de equipamento àquilo, de interesse cultural ou qualquer coisa, com base em que, neste caso a Câmara, porque acho que será a entidade competente naquela zona, possa agir de outra forma.
Na forma em que está, não tem como agir. Tem, teoricamente, pode fazer os crowdfundings, que até esses dependem da boa vontade dos inquilinos, dos proprietários. Desculpem, nós não queremos o vosso dinheiro para nada. Está aqui dinheiro para as obras, mas nós não queremos, não é? Quer dizer, estamos sujeitos em extremo a isso, não é? Portanto, aquilo passa, a meu ver, ou há realmente uma classificação daquilo, de interesse cultural, que permita a Câmara, de uma forma, ou de compra, ou de aluguer, ou de qualquer coisa, condicionar o uso das instalações e, a partir daí, as coisas podem andar para a frente e poderem-se executar obras, poder-se viabilizar, etc. Senão, isto é um bocado a pescadinha de rabo na boca, não é? Quer dizer, não saímos disto. Porque este processo já tem anos, não começou em julho nem agosto, já começou em 2013, já fez 10 anos pelo menos. É que às vezes as pessoas falam como se isto tivesse começado há mês e meio atrás, mas não, já começou, que eu tenha conhecimento há 10 anos pelo menos. Não é? Não me ocorre assim mais nada de especial que possa dizer acerca disto. Muito obrigado. Passávamos então a palavra à Alma Stop. Em relação à vistoria da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que nós estivemos a estudar, não é, dentro das nossas capacidades, que utilizam o método Gretner para fazer a avaliação do edifício, que é um método usado, segundo entendemos, para classificar edifícios de grande movimentação, como hospitais. E esse valor de 1, que eles consideram como um valor mínimo para a garantia da segurança, não está atingido nem com o piquete dos bombeiros. Mas eu pergunto, por exemplo, se desimpedirem a saída de emergência e puserem extintores, que me parece que são as medidas mais rápidas e fáceis, que num dia se consegue resolver isso, se isso seria suficiente para manter o edifício aberto. Há bocado falamos, há muitos anos, toda a gente sabe que aquela saída de emergência está fechada, mas ninguém toma atitude nenhuma. Que me parece um bocadinho absurdo nós estarmos nesta situação limite e aquela saída continuar ali com cimento à porta. Facto é que o stop está aberto há 41 anos a funcionar e agora é que chegamos aqui a este momento crucial em que há um perigo de segurança, ou seja, sempre houve, não é? E nós não podemos deixar de frisar que acho que todos achamos que isto se deve à aquisição do terreno atrás do stop e a questões imobiliárias. Isso não invalida que, de facto, o stop precisa de intervenções, e precisa, mas, na realidade, nenhum de nós sabe, nem vocês, nem nós, qual é a dimensão das obras necessárias, porque o projeto de segurança, a vistoria da Autoridade Nacional foi feita com base no projeto de segurança contra incêndios, que foi submetido na Câmara e nem sequer teve licença de obra, ou seja, não foi posto em prática, como o Henrique disse e bem, considera que nós temos um efetivo de 1.500 pessoas, que aquilo é um espaço de espetáculos e reuniões públicas, não é o que acontece. Ou seja, nós na prática, neste momento, ainda não percebemos quais são as obras mínimas necessárias, qual é o valor das obras, e se fizer essas obras, se há necessidade sequer de nós sairmos do espaço. Isso nem sequer está claro. Ou seja, sempre que se fala de arranjar um espaço alternativo porque é preciso fazer obras no stop, na realidade ninguém sabe se é preciso nós sairmos para fazer obras no stop, na realidade ninguém sabe que obras é que é preciso fazer no stop. Ou seja, não se sabe nada e nós andamos há anos nesta história e continuamos sem saber nada. Só responder também a uma questão específica que a senhora deputada fez, relativamente àquilo que é o lugar ou a função da Comissão Permanente de Cultura neste processo. E aquilo que nós achamos é que é muito bom que nós estejamos a ser ouvidos, mas, efetivamente, aquilo que é preciso, porque nos parece que muitas vezes isto é um processo político e, como eu disse antes, nós estamos a ser abalroados entre entidades. Já dissemos, ou já se disse que nós aqui parecemos não ter o poder ou podemos parecer os mais fracos. Eu acho que não, e acho que já mostramos isso através da força do diálogo e da força também do direito fundamental à manifestação. Acho que não somos fracos, mas efetivamente nós estamos a ser abalroados
a Câmara Municipal do Porto diz uma coisa, a Autoridade Nacional de Proteção Civil avalia outra coisa, a Câmara Municipal do Porto não gosta dessa avaliação, interpõe uma providência cautelar contra a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas depois a administração não faz as obras que eram necessárias, aparentemente há anos, e nós estamos aqui no meio. E isto é tudo, certamente há questões técnicas, e certamente há questões, efetivamente, legislativas, mas efetivamente é uma questão muito política, isto. E tem que haver muita vontade política para valorizar um espaço tão importante como o Centro Cultural Stop na cultura do país. Aliás, arriscar-me-ia a dizer que provavelmente todos os presentes na sala, e arrisco-me, não garanto, mas arrisco-me, já assistiram a um espetáculo dado por alguém que formou o seu projeto musical, artístico, entre outras artes que lá se fazem, foi fundado no Stop, ou que ainda hoje ensaia e produz arte no Stop. E, portanto, o que é preciso, provavelmente também, porque é preciso muitas mais coisas, é pressão política, pressão legislativa, chamar a atenção para este assunto e defender a cultura que é produzida no Centro Cultural Stop. Isto é um bocadinho mais dirigido aqui ao PS, porque sinto alguma indignação sempre que se fala do Ministro da Cultura, ainda não percebo muito bem porquê. Não? Não. Pronto. Porque do nosso conhecimento, que nós sabemos, e digamos se eu estiver enganada, o Ministro da Cultura poderá passar uma declaração de interesse cultural e com isso a Câmara Municipal tem meios para agir a partir daí, certo? Sim, fica no ar, fica no ar. Nós convinha que não entrássemos em diálogo direto, não é? Os apartes são os apartes, é uma praxe parlamentar, isso faz até anima o debate, não é? Que é para ele não ficar muito morno, porque já estamos aqui a falar há muito tempo, mas o diálogo direto deve ser evitado, inclusive entre os senhores deputados e as senhoras deputadas. Mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pode sempre, no final, fazer um pedido de ordem à mesa, e o Presidente da Mesa, como é muito democrata, fará a cedência da palavra e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista responde à questão que ficou por responder. Terminou? Pronto, muito bem. Bem, eu quero saudar o Sr. Deputado Alfredo Maia por este regresso à Assembleia da República. É a primeira vez neste regresso que está aqui nesta comissão e, portanto, damos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português com esta saudação especial ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço os cumprimentos, cumprimento os senhores deputados neste regresso, ou nesta visita a esta Comissão, uma vez que não pertence a ela, mas sou deputado eleito pelo Círculo do Porto e sim, conheço o Stop há muitos anos. Desde o seu início, conheço o percurso e, sobretudo, conheço e estou ciente da magnífica história de resistência que os músicos, os artistas, os lojistas do Stop estão a empreender com o apoio de milhares e milhares de cidadãos do Porto e não só, desde logo, porque é um direito que tem de lutar pelo seu espaço, espaço esse que, como foi aqui muito bem vincado, é único e teve o mérito de transformar um CC, isto é, centro comercial caduco, praticamente fechado, num complexo cultural de facto único e que urge proteger e que é um exemplo para a cidade e para o país. E, nesse sentido, o PCP, os seus eleitos, nomeadamente na autarquia, através da CDU, têm dado também a sua contribuição. E, portanto, gostava de salientar, justamente a propósito da intervenção da autarquia, é que, para além das indeclináveis responsabilidades e competências da autarquia, é fundamental também responsabilizar o Governo e concretamente, o Ministro da Cultura, quer em termos daquilo que são as políticas públicas para a cultura, quer aquilo que são os apoios às artes, não é? E, neste sentido, lamentar que tenha sido rejeitado o requerimento, nomeadamente do PCP, no sentido de que o Ministro da Cultura aqui estivesse para responder
às nossas questões, esclarecer o que é que pode e deve fazer, desde logo porque, e gostava de começar por aqui, antes de vos colocar aquelas perguntas que já foram feitas, o que é que se pode fazer e quem é que pode fazer. Porque, na verdade, me parece que os músicos e os artistas e os logistas estão reféns de um conjunto de incógnitas e de uma circunstância que eles não dominam. Até pela sua condição de inquilinos. E isto é importante salientar. Eu, aliás, registro com muita preocupação, a preocupação aqui expressa, e passo o pleonasmo, pelas duas associações, relativamente ao risco óbvio de despejo, mesmo após as obras de reabilitação do edifício, quaisquer que elas sejam, como bem questiona a senhora representante da Alma Stop. Desde logo porque temos a malfadada lei dos despejos que tudo permite. Não é? E nós até corremos aqui o risco de, em avançando com o projeto de crowdfunding, pelos vistos empenhando músicos em concertos, para reunir dinheiro, eles próprios virão a pagar o seu próprio caixão. O que seria uma coisa absolutamente inacreditável. E, portanto, a pergunta, e assim praticamente termino, consiste em saber se sim ou não o caminho, e é quase uma pergunta retórica, se sim ou não o caminho que é necessário seguir, é obrigar, independentemente das competências do município no plano autárquico, mas no plano do poder central, do governo, concretamente do Ministro da Cultura, se sim ou não há caminho para fazer relativamente à declaração daquele espaço como de interesse cultural. Eu creio que insistiram muito neste tópico e pergunto-vos se vão continuar a insistir e, sobretudo, se vão continuar, independentemente do que esta Comissão ou de qualquer um dos grupos parlamentares aqui representados tome esta ou aquela iniciativa, se pela vossa parte vão continuar a insistir a serem ouvidos e justamente ouvidos pelo Ministro da Cultura, no sentido de garantir o recurso a esta figura, ou, no limite, estou agora aqui a pensar, um outro instrumento que garanta que, uma vez as obras feitas, se não aplica a malfadada lei dos despejos e, portanto, vocês não correm o risco de ser despejados de hoje para amanhã. Pronto. Disse mais do que perguntei, mas gostava também de obter um vosso comentário. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Devolvo a palavra às duas associações. O Rui Guerra, da Ação Cultural de Músicos do Stop, já me fez sinal e, portanto, devolvo-lhe a palavra. O Sr. Deputado tem toda a razão. Eu acho que sim, que isto realmente passa por uma decisão política, no fundo. Eu queria só também rebobinar um bocadinho, isto é uma linguagem musical, rebobinar, e fazer ali uma resposta à iniciativa liberal, que realmente, por causa da presença do condomínio, o condomínio sei que não foi notificado para estar aqui. Portanto, como não foi notificado, eu tenho conhecimento disso, portanto não podia cá estar. Pois, eu recebi e-mail. Outra situação é que realmente não sei, perguntou se havia espaços alternativos. Sinceramente, eu não sei, na cidade do Porto, onde possa haver 120 espaços para nos albergar. A Câmara terá, se calhar, melhor conhecimento do que eu, mas poderá haver, poderá não haver, não faço a mínima ideia. É verdade que o fantasma do despejo é grande. É grande porque esteja licenciado, legalizado ou não, isso existe sempre. E isto é importante. Eu estou a ficar um bocadinho, enfim, descansado porque vejo que os senhores deputados, representantes de todos os partidos com assento na Assembleia da República, estão todos de acordo em que aquilo continue, portanto, eu estou a ficar um bocadinho descansado quanto a essa situação. Mas a situação é que, se não houver uma tomada de posse do edifício,
E agora eu não faço questão que seja da Câmara, do Ministério da Cultura ou de uma entidade que realmente nos garanta e dizer isto é para vocês, vocês não saem daqui. Enquanto isso não acontecer, acho que aquilo não é nosso, nem é para nós. É tudo, obrigado. Muito obrigado, Rui Guerra. A indicação que eu tenho dos serviços é que tentamos contactar a Associação de Condóminos, mas se o Rui Guerra tem a informação de que não foram, que não sabem, aquilo que lhe peço é, antes de se ir embora no final da audiência, que troque os contactos que tem da Associação de Condóminos com os serviços, porque o nosso interesse... Terei todo o gosto nisso. Muito obrigado. O nosso interesse é ouvir todas as partes e tentarmos ajudar. Tem a palavra agora a Associação Alma Stop, para responder também ao grupo parlamentar do PCP. Pronto, a opinião acho que já foi dada em relação a esse assunto. A situação é completamente instável, quer esteja o edifício legalizado, não legalizado, e é por isso que estamos aqui. E continuaremos, obviamente, a lutar por aquele espaço. Lamentamos que haja imensa gente a abandonar as salas nos últimos tempos por causa dos editais e daqueles fechos que nos surpreenderam, não é? Há pessoas que que não querem, e acho que se calhar fazem muito bem, pela saúde mental delas, arranjar um espaço seguro para não terem que lidar com estas situações, mas a verdade é que acho que uma grande maioria tem muito apreço por aquele espaço e vai querer até ao fim manter-se e ver se conseguimos manter-nos lá, sim. Muito obrigado, Mariana. Não sei se o Henrique quer acrescentar mais alguma coisa. Não. Vamos finalizar esta primeira ronda com o grupo parlamentar requerente da vossa audição, que é o Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado. Penso que foi muito útil o que aqui ouvimos. O processo tem muita complexidade, isso aí é inegável. Vocês também estão, enquanto músicos, enquanto inquilinos, numa posição complexa, numa teia de responsabilidades. Mas o que sinto é que há muitas desculpas por parte das autoridades públicas, muita falta de diálogo e silêncio, e queria sublinhar isso, silêncio da Câmara Municipal do Porto e silêncio do Ministério da Cultura sobre a situação e a solução para o STOP e, como disseram, eu também reitero, há falta de vontade política e por isso é que é importante também esta audição no Parlamento e termos trazido este tema ao Parlamento. Há falta de vontade política e às vezes há má vontade, porque... Por exemplo, a situação bizarra de se manter uma saída de emergência que está tapada pelo proprietário de um terreno ao lado, isto é má vontade. Eu não sei o que é que vocês acharam, mas o vídeo de profundo mau gosto que a Câmara fez numa certa altura acerca do STOP é um vídeo de mau gosto, é um vídeo demagógico e é um vídeo que mostra uma profunda má-fé e uma profunda má vontade do meu ponto de vista. Há também equívocos. Nós pedimos a audição da Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil precisamente porque gostávamos de discutir o relatório, porque nos parece que os critérios que foram utilizados para aquela avaliação mereciam ser discutidos. Vocês já aqui chamaram a atenção o tipo de análise de tipologia, como é que classificaram a utilização do espaço, quantas pessoas é que se pressupõe que utilizam aquele espaço, levam a avaliações de risco, de segurança, podem estar desadequadas à verdadeira utilização que é feita do Centro Cultural STOP. Depois há interesses imobiliários, não esquecer, há interesses imobiliários que se movimentam em toda a cidade do Porto e também naquela zona, e há uma inação também dos poderes públicos. Há imensos fundos públicos que financiam entidades privadas, na área social, na área cultural, vindos quer do Orçamento de Estado, quer dos municípios. O Orçamento de Estado, aliás, financia todos os anos com milhões de euros duas grandes fundações privadas na cidade do Porto, na área cultural, Serralves e Casa da Música. Há muitos fundos públicos para financiar entidades privadas. E a Câmara Municipal do Porto também dá inúmeros apoios a entidades privadas, a associações privadas, nomeadamente a área cultural. A Câmara Municipal do Porto, este ano, deu em apoio direto, que não foi a nenhum concurso, foi aprovado na reunião da Câmara, 600 mil euros para o Primavera Sound. Invocando o quê? O interesse público do Primavera Sound. Levou a uma reunião de Câmara e foram 600 mil euros para uma empresa privada. E, portanto, o STOP também tem interesse público, mesmo sendo uma entidade composta por privados. Expropriações, também existem expropriações. Se tivesse que passar uma estrada
pelo terreno onde está o stop, certamente a expropriação já teria sido ativada. E, portanto, há falta de vontade. Há claramente falta de vontade. O Partido Socialista não quis, impediu, chumbou a vinda do Sr. Ministro da Cultura aqui a esta Comissão e procura defender a tese, do meu ponto de vista errada, de que o Ministério da Cultura não tem nada a ver com o assunto. Isto é um assunto para discutir na Câmara do Porto. É óbvio que é para discutir na Câmara do Porto também, mas o Ministério da Cultura tem que ser chamado também a constituir parte da solução para este problema. Porque a recomendação, a declaração de utilidade pública, do interesse cultural, é uma peça importante para se encontrar uma solução, nomeadamente que possa evitar uma mudança da utilização, da finalidade, das funções que são cumpridas por aquele espaço enquanto espaço cultural, para evitar os despejos, como agora se dizia, e para conseguir preservar o stop como stop. Porque eu estou muito de acordo, e penso que é esse o espírito que aqui trouxeram, se interpretei bem, que a alternativa ao stop é o stop. A solução para o stop é o stop. É o stop tal como existe, com a identidade stop, não é um stop deslocalizado para outro sítio, não é um stop amputado, não é um stop desarticulado, não é um stop gourmetizado, um stop higienizado, é o stop. É o stop como existe. O valor do stop, daquele ecossistema e daquele espaço cultural, é ser aquele espaço cultural, não é ser outro. E nós deveríamos estar a preservar, por via, e o Ministério da Cultura tem aqui uma responsabilidade, por via da Declaração de Utilidade Pública, da Declaração de Interesse Cultural, deveríamos estar a preservar o stop por ser o stop, com as características que ele tem, com aqueles músicos, com aquela identidade, com aquela forma de funcionamento. E acho que isso é uma das razões pelas quais esta Comissão tem um papel, porque nós fiscalizamos a tutela da cultura. A tutela da cultura é o Ministério da Cultura. E, portanto, nós temos a obrigação de exigir que o Ministério da Cultura haja também sobre este problema. E termino com isto. No fundo, também é uma pergunta, se quiserem comentar. A Assembleia da República não estará no centro da resolução, mas também deve dar o seu contributo, e foi isso que nós procuramos fazer quando apresentamos este conjunto de requerimentos. Nós podemos dar visibilidade ao problema, é o que estamos a procurar fazer aqui, podemos fazer pressão para que haja mais vontade política de resolver o problema e pressão política para que o problema se resolva salvaguardando o stop. Podemos fazer audições, claro que nós propusemos aqui audições, mas o Partido Socialista, com maioria absoluta, condicionou o âmbito dessas audições, mas acho que podemos insistir. Podemos fazer recomendações, o Parlamento pode fazer recomendações. O Parlamento pode recomendar ao Governo e votar no Parlamento uma recomendação para que o Governo declare a utilidade pública, o interesse cultural do stop. Pode fazer isso, pode e deve. Do nosso ponto de vista, achamos que essa é uma iniciativa que deve ser tomada. E, portanto, queria saber se também, na vossa opinião, há mais alguma coisa que entendam que nós podemos fazer. A própria Comissão de Cultura, a Comissão Permanente de Cultura, poderia ir visitar o stop, na companhia dos protagonistas do stop, que são os músicos que lá trabalham. Visitar o stop, e deveria exigir nessa visita ao stop ser recebido também pela autarquia, e deveria exigir ser recebido pelos serviços do Ministério. Sim, vermos no terreno como é que está a funcionar o stop. Já ouvimos aqui os representantes dos músicos, mas conversar com outros músicos, e nós, no exercício do nosso mandato e das nossas competências de deputados, também contactarmos as entidades públicas para ajudarmos a contribuir para que haja uma solução política para este problema. Uma solução política que tem os seus aspectos técnicos, os seus aspectos legais, mas que tem que partir de uma vontade. E aqui o que parece estar a faltar é vontade, porque em tantas outras situações se arranjam formas de licenciar, de declarar utilidade pública, de financiar, há sempre muitas formas de o fazer. Aqui está a faltar vontade. Creio que nós, se pudermos ter contribuído um pouco para que essa vontade política seja reafirmada, acho que é um pequeno contributo, e queria-vos agradecer também pela presença e por todas as informações que trouxeram. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Eu recordo apenas que todos os grupos parlamentares têm até à próxima semana para apresentar propostas para o plano de atividades da Comissão de Cultura. Dava a oportunidade agora, com menos tempo, não é? Do que aquilo que o Sr. Deputado José Soeiro utilizou para fechar esta primeira ronda, dava-vos a oportunidade também de, respondendo ao Deputado José Soeiro, concluírem também nesta ronda o vosso pensamento e deixarem a mensagem que pretendam sublinhar aos diferentes grupos parlamentares. Não sei quem é que quer começar. Muito bem.
tem então a palavra a Alma Stop, a Mariana Costa. Eu revejo-me um bocadinho em algumas palavras que eu ouvi, porque de facto muitos de nós deixaram de ser músicos nos últimos tempos para estar a tratar de burocracias e de tentar resolver situações que parecem impossíveis. Nós temos sido de facto empurrados de um lado para o outro, temos feito a maior pressão que conseguimos em todos os lados que consideramos que são os lados que estão envolvidos e que podem ajudar a resolver, mas nunca chegamos a conclusão nenhuma. São conversas que, até as termos, precisam de muita insistência para acontecer, e acabam as conversas e não há conclusão nenhuma, e andamos nisto há muito tempo. Está a ser muito esgotante, e acho que de facto as pessoas que podem fazer alguma coisa deveriam fazê-lo, porque aquele espaço acho que é muito importante, e acho que o convite, nós teremos todo o gosto em receber qualquer um de vocês para conhecer o espaço, e é isto. Muito obrigado à Mariana Costa. O Henrique Ruas, não prosseguindo, Rui Guerra. Isto foi dito aqui, e é verdade que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda disse que a alternativa ao stop é o stop, sem sombra de dúvida. Eu acho que por vezes aqui se falam pormenores que não têm interesse absolutamente nenhum para o nosso caso, nomeadamente discussão do relatório, enfim, uma série de coisas que para nós não têm interesse nenhum. O nosso interesse é o seguinte: o que é que se pode fazer para a continuidade do stop, da existência do stop? E isso passa realmente por ultrapassar aquilo que paira no ar, que o que é exatamente os interesses imobiliários neste momento. Os interesses imobiliários, eu não tenho dúvidas de que, e o tempo vai-me dar razão, não tenho dúvidas de que o stop, se não houver uma intervenção por parte da autarquia ou do Estado, aquilo vai ser vendido. E, portanto, ninguém salva o stop. O stop está numa zona privilegiada na cidade do Porto, não é no centro, mas quase. Há muitos interesses económicos ali. Uns querem fazer um hotel, andam lá já para aí há 3 anos, em cima daquilo sempre. Outro gostava de fazer o Casino do Porto. A Casa da Música, inclusive, eu gostava de tomar conta daquilo, porque a Casa da Música já não tem salas que albergue ensaios da clássica, e, portanto, querem fazer uma extensão de salas de ensaio. E, portanto, nós, que somos o elo mais fraco, que somos arrendatários, nós não conseguimos chegar àquilo. A única possibilidade daquilo ser seguro é realmente uma tomada de força e de posição por parte de uma autarquia ou do governo. De resto, a nós não nos interessa mais nada, porque nada nos aguenta ali. Muito obrigado, Rui Guerra. Perguntou, sim, mas o Henrique Ruas mudou de opinião e pretende fazer uma declaração final. Não sei se quer usar a palavra. Posso usar, pronto. Gostaria realmente de agradecer a oportunidade que tivemos, a atenção que nos prestaram, e como disse ali o Sr. Deputado, realmente apreciaremos muito a insistência na pressão junto das entidades que puderem intervir, os ministérios, as autarquias, etc., Parlamento, e realmente é disso que precisamos, não é? Se chegamos a algum sítio. Portanto, basicamente é isso. E agradecer realmente pelo tempo que nos dedicaram. Muito obrigado, nós, José António Pereira. Então, dava a palavra ao Henrique Ruas para encerrar esta ronda. Sim, eu percebi que seria a última oportunidade que teríamos para... Bom, vamos lá ver, nós podemos abrir uma segunda ronda. É verdade que há grupos parlamentares que já saíram da sala, mas essa é uma decisão que os grupos parlamentares terão que tomar a seguir. Portanto, nós vamos encerrar esta ronda com a sua declaração. Depois veremos a seguir se temos mais uma ronda ou não. Eu, se me permitirem, senhoras e senhores deputados, vou ler algo que estivemos a redigir e que queremos ser importante para resumir a nossa mensagem principal. Coube-nos a nós, hoje, falar-vos do stop. Foi e é uma tarefa difícil, representar tantas e tantos que daquele espaço tiram felicidade, fraternidade, sustento, alento, significado, saúde mental, energia, distração, arte, trabalho,
Cultura. A cultura viva e cultura produzida por pessoas que amam o local onde estão, as ruas que nos rodeiam, as gentes que encontramos, os vizinhos e os amigos. O Stop é um espaço que existe desde os anos 80, construído por cima de uma garagem e oficina de carros, transformado em centro comercial, que assistiu à degradação própria que foi característica do final da década de 80, e desde há mais de 25 anos transformado em centro cultural, renovado e reanimado, restaurado e reabilitado. Esta transformação contínua é produto do trabalho e dedicação de centenas que por lá passaram, cada um a deixar marcas indeléveis no edifício, que viu nascer arte nas mais diversas formas. É um centro cultural porque lá se produz arte e cultura. É um centro cultural em que participam também as funcionárias e os funcionários, que todos os dias vigiam e mantêm o centro e que nos conhecem. É um centro cultural em que participam também os comerciantes que lá instalaram os seus negócios, que frequentamos, onde reunimos, e também onde o convívio tem como resultado o nascimento e a criação dos novos projetos culturais que florescem e transformam vidas dentro e fora do Stop. Pintura, escrita, prosa e poesia, vídeo, cinema, música, som. Todos os estilos, de todos os géneros, de todas as formas, expressões da inspiração que aquele espaço nos traz, individual e coletivamente. O Stop é um espaço que vive, porque as pessoas lhe dão vida. É um espaço de vida comum e de vida em comunidade. O Stop é um espaço que encontrou sobrevivência de forma orgânica, dando resposta a uma necessidade que a cidade e o país apresentavam. Ao mesmo tempo, alimenta o sonho de quem ama arte e cultura, a quem arrisca ter o seu espaço de criação, um espaço para dar largas à imaginação, de dia e de noite, todos os dias do ano. Sem o Stop, inúmeras pessoas não conseguiriam ter transformado a cultura deste país, privados de opções e condições a preços acessíveis. O Stop é um equalizador social, oferecendo e possibilitando o acesso à criatividade a todas e todos, independentemente de fatores externos, sociais e pessoais. O que verdadeiramente caracteriza o Stop é isso mesmo, o sentido de comunidade, centrada no espaço e património físico que lá está instalado e no espaço cultural que se inspira nos corredores, largos, altos, espaçosos, pintados, decorados, vagueando entre o conjunto de sons e músicas que alimentam a imaginação e a audição, alimentam os nossos sentidos e a nossa alma. Neste momento, nós, lojistas, nós, artistas, nós, músicos, estamos encruzilhados numa cacofonia de opiniões, despachos, despejos, pressões e políticas. Entre a espada e a parede defendemos-nos, juntos e unidos, reunidos e organizados. Levamos à frente uma luta pela alma e o espírito da cultura da cidade e do país. Hoje fecham o Stop e amanhã destruirão a cultura. Por isso mesmo e por tudo isto que vos dissemos nesta tarde, por tudo aquilo que temos vindo a dizer e a demonstrar, o Stop é único. O Stop não é reproduzível em qualquer outro lugar, espaço ou circunstância. Se nos retirarem do Stop e nos retirarem o Stop, um pedaço de nós morre, um pedaço da nossa identidade desvanece. E um pedaço da cidade e da história cultural deste país desaparece. O Stop é nosso. Obrigado. Muito obrigado ao Henrique Ruas, em particular pela apaixonante declaração final que acabou de fazer. Nenhum deputado que tem, pela oratória, carinho, não é? Porque também nos expressamos assim, consegue ficar indiferente, pelo menos à sua paixão, à sinceridade com que pôs nas palavras. Quero agradecer à Mariana Costa, quero agradecer ao Rui Guerra, quero agradecer ao José António Pereira, a forma também desprendida, sincera, com que aqui estiveram a falar da vossa vida, das vossas vidas e da vida do Stop. E pergunto às senhoras e aos senhores deputados, dos vários grupos parlamentares, se prescindimos, ao fim destas 2 horas, da segunda ronda e se podemos nos despedir dos nossos convidados. Eu julgo que foi uma grande audição. E, enfim, agora todos os grupos parlamentares têm, na minha opinião, argumentos para desenvolver o seu trabalho. É aquilo que eu penso. Prescindimos da segunda volta, prescindimos da segunda ronda. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos fazer uma pequena pausa de 5 minutos e voltamos já a seguir. Muito obrigado.